A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A ciência está correndo contra o relógio na busca de formas de barrar a infecção pelo SARS-CoV-2, um tipo de coronavírus responsável pela pandemia em que vivemos atualmente. Na USP Ribeirão Preto, um grupo de pesquisadores da Faculdade de Odontologia e da Faculdade de Medicina estão pesquisando o uso de uma técnica de edição de genes para impedir que o vírus entre nas células humanas. Para falar sobre o desenvolvimento dessa pesquisa e do uso da edição gênica nas ciências da saúde, o USP Analisa desta semana conversa com o professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Geraldo Aleixo Passos. Professor, muito obrigada pela presença do senhor hoje aqui no nosso programa. Thaís, agradeço pela oportunidade de participar aqui no USP Analisa. Professor, para os nossos ouvintes entenderem, o que é exatamente a edição gênica e quais os principais tipos de técnicas utilizadas nesse processo? Bom, esse termo edição gênica, ele é um pouco recente, vamos dizer, vamos colocar aí no máximo 5 anos que surgiu na genética, né, na pesquisa genética, apesar de que na genética é possível você editar de uma maneira geral os genes por um processo que se chama mutagênese sítio-dirigida. Isso aí é um procedimento que já existe há anos na pesquisa em genética e biologia molecular, mas é trabalhoso, nem todo laboratório tem a expertise de fazer uma edição precisa de genes. Com o advento da tecnologia CRISPR, ela, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, ela veio facilitar esse processo de alteração sítio-dirigida de genes de células humanas e de outras células, não são só as células humanas que são utilizadas para isso, mas o grande impacto que essa técnica recente, que se chama CRISPR, está causando, é que nós conseguimos delimitar regiões do genoma, regiões de genes, em que nós podemos substituir nucleotídeos, e isso alterar o código genético naquela região de maneira pré-determinada e você fazer com que um gene seja desligado, fazer com que um gene seja alterado. Então você faz ali uma cirurgia genética num ponto muito preciso do genoma. E a facilidade em com que essa técnica pode ser utilizada na bancada do laboratório, né? Professor, de forma geral, né, o senhor comentou agora um pouquinho a respeito da CRISPR, né, que é uma técnica específica de edição de genes. De uma forma geral, qual que é a importância do uso das técnicas de edição gênica para as ciências da saúde? Então, veja bem, vamos falar em termos de doenças infecciosas, por exemplo. Então, as doenças infecciosas, você vai ter um agente etiológico, um micróbio, que provoca uma doença. Então, hoje, agora, o problema que nós estamos passando agora, imediatamente, a infecção pelo SARS-CoV-2, ou novo coronavírus. Então, esse vírus, ele infecta as células humanas. Então, para infectar e penetrar dentro das células humanas, esse vírus, ele se atraca, ele se une à superfície da célula através daquilo que a gente chama de receptor do vírus. Então, lá na superfície da célula, na superfície externa das células humanas, nós temos uma proteína, e essa proteína ela é um receptor onde ela atraca, ela gruda com o vírus e o vírus entra na célula. Então, se uma vez conhecido esse mecanismo de entrada dos agentes etiológicos, dos vírus, das bactérias e outros micro-organismos, o
ponto em que esse micro-organismo entra na célula humana, o que a gente começa a imaginar? Bom, vamos alterar a estrutura desse receptor para que o vírus ou a bactéria ou o parasita não consiga entrar nessa célula. Vamos imaginar uma situação de chave e fechadura, né? Para você abrir uma porta, você tem uma chave específica que entra naquela fechadura, essa chave tem aqueles dentinhos e a fechadura vai ter o segredo que reconhece aqueles dentinhos da chave e você consegue girar a fechadura e abrir a porta. Então, assim, numa analogia muito a grosso modo, isso que aconteceria nessa situação, né? Então, se a gente conseguisse, de alguma forma, mudar o segredo dessa fechadura, você vai impedir que uma pessoa, outra, consiga, que pegue essa chave inadvertidamente, pegue essa chave e entre na porta que você não quer. Então é dessa forma que a gente pensa. Vamos tentar mudar o segredo para que o vírus não entre na célula. Só que para fazer isso, nós temos que manipular, fazer uma cirurgia genética lá no gene que está lá no núcleo da célula, o gene que codifica o receptor do vírus. Então, é nessa hora que entra essa técnica de edição genômica ou edição de genes, porque nós vamos lá numa região específica do genoma, onde está situado o gene do receptor do vírus de interesse, né? E nós vamos introduzir ali alterações que impedem a proteína do vírus se associar. Então, esse é o princípio que os pesquisadores estão usando para ter uma aplicação dessa tecnologia, por exemplo, em ciências da saúde. Agora, existem muitas outras aplicações, tipo correções de doenças genéticas, por exemplo, câncer, doenças infecciosas, doenças genéticas que afetam o metabolismo. São várias as aplicações. Ou seja, é uma técnica revolucionária, então, para a ciência de uma forma geral, não só necessariamente para a ciência da saúde, né, professor? Não, essa técnica de CRISPR, ela tem sido usada não só na ciência da saúde, na agricultura, na geração de animais geneticamente modificados, mas não é esse bem o termo, porque ele não é um OGM. OGM é um organismo que você insere um gene exógeno de outra espécie. Então, pela técnica de CRISPR, a gente não pode dizer que a célula modificada é um OGM. Você introduziu ali no genoma uma mutação, mas não é um organismo que recebeu um gene de outra espécie, né? Então, seja lá como for, está sendo usado, tem uma ampla aplicação, agricultura, ciências da saúde, pesquisa básica, ciências farmacêuticas, porque você está trabalhando com a essência da vida, né, que é o material genético. Então, tendo o material genético e as ferramentas para manipular esse material genético, você está aí com uma ampla gama de usos dessa tecnologia. O senhor contou para a gente aí como que funciona, né, especificamente na pesquisa de vocês, né, como que é a infecção da célula pelo SARS-CoV, né, e como vocês estão usando a edição gênica para barrar a infecção, né, o senhor já explicou isso para a gente. Mas o gene que codifica essa proteína ACE2 que está envolvido nesse mecanismo de infecção, ele também tem relação com a regulação da pressão arterial. Como que ele atua, né, nessa regulação e quais os riscos de medicamentos que combatem a Covid-19 e que atuam sobre esse gene? Então, isso foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, né? Que acontece porque o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ele tem como receptor uma proteína que está situada na superfície das células, né? E essa proteína se chama ACE2. Então, como eu estava explicando lá, fiz aquele exemplo, aquela analogia da chave fechadura, né? Então, vamos supor, o vírus é como se fosse a chave e essa proteína ACE2 seria a fechadura. E então o vírus, a proteína do vírus, da superfície do vírus, que é a proteína spike, ela se associa fisicamente com essa proteína, uma parte da proteína ACE2 que está na superfície das células, incluindo as células do sistema respiratório. E esse vírus, então, entra dessa forma, ele abre a porta por esse mecanismo e entra nas células e aí vai fazer seu ciclo vital, sua replicação lá dentro da célula.
O grande problema, além desse próprio problema que nós temos um receptor para esse vírus, é que essa enzima ACE2 é uma enzima muito importante no controle da pressão arterial. É uma enzima já conhecida há muitos anos na pesquisa médica, na farmacologia, na fisiologia, na bioquímica. Essa enzima ela degrada um composto do corpo que se chama angiotensina 2. Ela degrada a angiotensina 2 e a angiotensina 1,7, cuja consequência fisiológica é a atenuação da vasoconstrição, retenção de sódio e fibrose. Então, a ACE2 ela é expressa em vários tecidos humanos, incluindo coração, rins e células do sistema respiratório também. As células-alvo do SARS-CoV-2, que são as células alveolares do pulmão, elas expressam muito a ACE2. Mas os níveis séricos, ou seja, os níveis da ACE2 lá no soro sanguíneo, na parte líquida do sangue, são geralmente baixos. E a função fisiológica dessa enzima está relacionada à sua presença na superfície das células. Em certos casos de doença, como por exemplo a hipertensão arterial ou diabetes mellitus, a ACE2 está aumentada. Entretanto, é importante notar que a ACE2 atua também como receptor do vírus, do novo coronavírus, possibilitando a entrada desse vírus nas células pulmonares. Quando o vírus entra nas células, também ocorre diminuição da própria ACE2, o que provoca a vasoconstrição e danos no tecido pulmonar. Então, por exemplo, os medicamentos que de alguma forma inibem a ACE2 poderiam até diminuir a entrada do SARS-CoV-2 nas células, mas os efeitos colaterais em termos de descontrole da pressão arterial e o dano no tecido pulmonar poderiam ser ainda maiores. Então existe um dilema nisso aí. Vamos desenvolver medicamentos contra a ACE2 para impedir a entrada do vírus, mas isso provocar um efeito colateral ainda maior nos pacientes? Então ficou esse dilema, né? E isso que chamou a nossa atenção quando nós entramos em quarentena, né? O nosso laboratório, ele obedecendo às normas da USP, que obedece às normas da OMS, nós entramos em quarentena somente executando os serviços, as práticas essenciais, que são a manutenção das células, que não podem ficar sem receber os meios de cultura, os camundongos de laboratório que têm que ser tratados. Fora isso, os experimentos foram interrompidos e nós estamos trabalhando em casa, online, com o grupo. Então, a gente passou, o grupo de pós-graduandos, o grupo de estudantes, né, colegas, professores, nós passamos a trabalhar virtualmente. Então, estudando esse mecanismo de entrada do SARS-CoV-2 nas células, e esse dilema que eu expliquei, que você inibindo a CE2 pode ter um efeito colateral sério, aí que nós começamos a imaginar, a pensar, junto com os alunos, uma maneira de usar a técnica de CRISPR para fazer uma alteração no gene da CE2 somente na parte da CE2 que se liga ao vírus, deixando o resto da molécula da proteína, onde tem o centro ativo, o sítio ativo enzimático, intacto. E com isso, então, nós preservaríamos a função fisiológica da CE2, mas impedindo o atracamento com o vírus, né? Então, esse foi a primeira ideia que nós tivemos para começar a fazer o trabalho. Professor, a pesquisa que vocês desenvolveram, até como o senhor comentou, né, vocês não estão trabalhando tão intensamente no laboratório. Ela foi feita por meio de técnicas de modelagem computacional, é isso, né? Exatamente. Então, o que foi feito? Um dos alunos de pós-graduação estudou a proteína spike do vírus, do SARS-CoV-2, e também estudou a estrutura da ACE2. Tudo isso ao nível de conformação, quer dizer, a estrutura dessas proteínas em 3 dimensões, né? Existem programas de bioinformática, programas computacionais que permitem nós visualizarmos essas estruturas moleculares em 3D.
Então, a primeira abordagem foi fazer uma simulação do atracamento da proteína spike do vírus com a proteína ACE2. Então, nós vimos que a proteína spike do vírus, ela se liga de maneira não covalente a uma região da molécula da ACE2 que se chama alfa-hélice N-terminal. Então, tem uma partezinha lá da molécula da ACE2 que gruda no vírus, vamos dizer assim, em termos bem simples. E essa parte da ACE2 que se liga ao vírus está longe do centro ativo enzimático que desempenha a função fisiológica. Então, foi feito esse estudo computacional de modelagem de proteínas primeiro, para ver se o vírus estaria se ligando à proteína numa região longe do centro ativo da enzima. E isso se mostrou verdadeiro, né? Então, essa foi a primeira abordagem. Então, foi mapeado a região onde o vírus se atraca na proteína ACE2. Quais vão ser os próximos passos dessa pesquisa? Porque como vocês trabalharam só na parte computacional, a gente imagina que ainda vai ter um teste em células, em organismos vivos, né? Quais são os próximos passos que vocês preveem para essa pesquisa? Então, logo depois dessa confirmação computacional da ligação da proteína do vírus com a proteína CE2, nós passamos ainda numa parte computacional para desenhar o sistema CRISPR. Então, porque nós já tínhamos a região da proteína CE2 implicada no atracamento com vírus. Então, o que nós fizemos? Aí entrou a participação de outro aluno de pós-graduação. Nós fomos lá no genoma, no gene da ACE2, que se localiza no cromossomo X humano, e nós mapeamos a região desse gene que codifica a alfa-hélice N-terminal da ACE2. E as trincas de nucleotídeos, ou seja, os códons, né? O código genético, a região que codifica os resíduos de aminoácidos implicados na ligação com o vírus. Ali que está o ponto-chave que deveria ser mudado, alterado. Então, o que nós fizemos? Nós substituímos algumas bases nitrogenadas desses nucleotídeos por outros nucleotídeos para mudar o código, mas somente em pontos específicos, trocando os aminoácidos da proteína selvagem, né, da proteína que é encontrada na célula, por um outro aminoácido. E aí nós medimos, por meio de bioinformática, o efeito dessa alteração. Então nós vimos que reduz drasticamente, tudo por programas de bioinformática ainda, a interação com a proteína spike do vírus. Então, a segunda etapa foi desenhar o sistema CRISPR. Bom, tudo isso, nós temos todos esses resultados computacionais. Isso já foi enviado para uma aplicação por um repositório de manuscritos científicos que se chama preprints.org, que embora não tenha sido ainda feita uma revisão por pares, é um trabalho sério que está sendo desenvolvido. Bom, mas voltando à sua pergunta mais específica, o que estaria faltando para a gente continuar esse trabalho? Quando nós retornarmos às atividades laboratoriais de bancada, nós, com colaboração com colegas virologistas, aqueles colegas cientistas que trabalham com as células e a infecção do vírus nessas células em cultura, nós vamos testar essa ideia. Como? Nós temos que manipular as células do sistema respiratório com esse sistema CRISPR, gerar as células editadas, vamos dizer assim, e colocar o vírus para medir a infectividade desse vírus, comparando uma célula não editada com a célula editada, para validar essa ideia, né? Então, o próximo passo é tentar fazer isso in vitro. In vitro quer dizer fora do corpo, mas usando células em cultura. Ou seja, para a gente chegar em um medicamento, em algum tipo de tratamento, a gente realmente demora, né, professor? É o tempo da ciência mesmo, né? Exatamente. Assim como a vacina, que é o padrão ouro para profilaxia imunológica, ela não surge de uma semana para outra, nem de um mês para o outro. Isso, infelizmente, demora muito tempo, mas tem que ser assim para a gente ter uma margem de segurança bem importante isso aí, né? Então, também essa linha de pesquisa de edição gênica nas ciências da saúde
saúde, isso não é infelizmente, não é um resultado para uso imediatista. Isso nós estamos aguardando, por exemplo, os colegas cientistas que estão pesquisando antivirais, né? Produtos químicos, substâncias químicas que têm uma ação antiviral eficaz, ou então uma vacina. Mas, partindo do que vem acontecendo, como no início da nossa conversa, o uso dessa tecnologia de edição gênica nas ciências da saúde, por exemplo, o que nos chamou muita atenção foi um trabalho publicado já recentemente, que os pesquisadores mostraram a aplicação do CRISPR-Cas9 para alterar o receptor do vírus HIV, que é o agente etiológico da AIDS. Então, eles conseguiram alterar o receptor CCR5 e o vírus HIV, ele não entrou nas células editadas. E eles conseguiram também, usando o CRISPR, eliminar o retrovírus da AIDS do genoma das células hospedeiras. Que isso, a ciência não conseguia ainda, até o momento, eliminar um retrovírus inserido no genoma. Existe o coquetel anti-AIDS, que as pessoas têm se beneficiado, os soropositivos para HIV têm se beneficiado do uso do coquetel, reduzindo a carga viral significativamente e retardando ou mesmo não apresentando os sintomas da AIDS, mas uma vez que esse paciente interrompa esse tratamento, o vírus ele volta. Por que ele volta? Porque ele está lá inserido dentro do genoma. Não é o caso do SARS-CoV. SARS-CoV, o novo coronavírus, não se insere no genoma das células, né? Ele tem uma replicação extracromossomo da célula humana. Mas voltando ao meu raciocínio, a técnica de CRISPR se mostrou eficaz tanto no impedimento, no uso para impedir a entrada do HIV nas células, como para eliminar aqueles retrovírus, o material genético do retrovírus inserido no genoma dos linfócitos T hospedeiros. Então, isso está se mostrando assim uma perspectiva enorme, mas não é uma coisa de curtíssimo prazo, não é um uso de curtíssimo prazo, né? Então, nós estamos realmente aguardando o surgimento de uma vacina eficaz, que ainda não saiu, ou um quimioterápico antiviral eficaz, que não deixa efeitos colaterais, né, que ainda está em pesquisa ainda, né? Mas esse estudo que nós iniciamos de propor a edição gênica para barrar a infecção contra o SARS-CoV não surgiu ainda na literatura biomédica. É um trabalho pioneiro que surgiu aqui por uma expertise que nós adquirimos com outro projeto, uma outra abordagem que nós fazemos, né? E que rapidamente foi aproveitado, vamos dizer assim, o conhecimento que a gente já vem desenvolvendo aí. E eu ia justamente perguntar para o senhor, professor, a respeito desse conhecimento que vocês já têm, né? Porque não é a primeira vez que o seu grupo pesquisa edição gênica no combate a uma doença, né? Em 2018, vocês também publicaram aí um estudo relacionando essa técnica na compreensão de doenças autoimunes. Como que foi essa pesquisa e que resultados vocês obtiveram desde então? É exatamente isso que eu estava dizendo, porque o nosso laboratório, ele não é focado na COVID, no SARS-CoV. Nós estudamos a genética molecular do sistema imunológico, mas focando um processo que ocorre que se chama tolerância imunológica, né? Então, é uma propriedade do sistema imunológico de tolerar os nossos órgãos e tecidos próprios. Então, o sistema imunológico é um sistema voltado para o combate a agentes infecciosos e células tumorais. E entender os constituintes próprios do nosso corpo, os nossos órgãos e tecidos, como próprios. Eles não são agentes estranhos que deveriam ser combatidos, não é? E essa propriedade se chama tolerância imunológica. Quando ocorre um defeito no corpo, no sistema imunológico, nessa via de tolerância imunológica, surgem as doenças autoimunes. Por exemplo, o diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune. O sistema imunológico ataca as células lá do pâncreas,
as células beta produtoras de insulina. O sistema imunológico entende que aquelas células beta são corpos estranhos e atacam e matam essas células. E a pessoa entra em déficit de insulina, que clinicamente os médicos chamam de diabetes do tipo 1. Então, o nosso laboratório ele estuda exatamente quando que ocorre essa perda da tolerância imunológica. Então, existe um gene que funciona lá numa glândula que está situada bem perto do coração, lá no tórax, bem pertinho do coração. Essa glândula se chama timo, glândula do timo. E nessa glândula há a expressão aumentada de um gene que se chama Autoimmune Regulator, ou AIR gene no inglês, ou AIRE no português. Esse gene que controla a autoimunidade, controla a tolerância imunológica no corpo. Quando ocorrem mutações nesse gene, alterações na sequência dos nucleotídeos desse gene, a pessoa tem uma doença autoimune chama síndrome APS-1, que várias reações autoagressivas aparecem nessa pessoa, né? Então, nós utilizamos desde 2016, 2017, o trabalho foi publicado em 2018, a técnica de CRISPR para introduzir mutações nesse gene AIRE. Porque lá na genética existe uma estratégia que chama estratégia de perda de função. Quando você quer estudar a função de um gene, você desliga esse gene na célula e vê o que acontece. Então, nós utilizamos essa técnica de CRISPR com sucesso para desligar o gene AIRE e estudar as consequências desse desligamento na célula, na biologia molecular das células da glândula do timo. Então, nós desenvolvemos essa expertise de CRISPR, fazer o desenho, transfectar as células no laboratório, fazer o sequenciamento, porque envolve sequenciamento do DNA, né, que codifica o gene alvo que você escolheu, envolve todo um procedimento de genética molecular, de biologia molecular. Então, nós já tínhamos adquirido essa expertise com essa pesquisa fundamental. Quando surgiu esse problema da Covid, como eu já havia explicado, e a gente entrou em quarentena, nós começamos a estudar, a ler o que a literatura nos diz sobre essa infecção, como que esse vírus funciona, como que ele entra na célula e tal. Então, nós raciocinamos de usar o CRISPR para alterar a parte da CE2, que é o receptor do vírus, exatamente no ponto em que o vírus se atraca nessa proteína, né? Mas isso só foi possível, Thaís, por causa de um trabalho prévio, de um projeto prévio, que não tinha nada a ver com SARS-CoV, com a Covid. Mas o conhecimento adquirido foi utilizado rapidamente para essa situação. Por isso que eu sempre insisto que a ciência, ela tem sempre que ser exercitada, seja ela fundamental, seja ela num aspecto mais prático de aplicação, mas a ciência sempre tem que ser exercitada. No momento de emergência, você usa os seus conhecimentos adquiridos para um novo foco. E é isso que está acontecendo, né? Exatamente, professor. E aí a gente vê a importância também da ciência básica, né? Porque Exatamente. às vezes nossas autoridades não dão tanto valor, né, para esse tipo de pesquisa, né? Uma coisa mais de bancada, uma coisa mais básica mesmo, e a gente vê que isso acaba tendo reflexos, impactos positivos em pesquisas, né, mais para frente, como é o caso aí agora que a gente está se mobilizando pela Covid-19, né? Exatamente, é o exercício da ciência, isso é que possibilita, no momento de uma emergência, você acionar os conhecimentos prévios adquiridos. Isso não seria possível se nós tivéssemos um pensamento de só adquirir um conhecimento já feito por outros grupos. Isso é feito também, mas nós temos que sempre estar exercitando isso, né? Sempre exercitando a ciência, né? Seja ela num aspecto considerado super fundamental, chamada pesquisa básica, mas com certeza, no momento de emergência prática, esse conhecimento é logo utilizado. Isso aí, a gente já tem vivência desse tipo de coisa, né? Os cientistas sabem muito bem sobre isso, mas nós sempre temos que esclarecer os órgãos de fomento, as autoridades que cuidam dessa política de destinação dos recursos para pesquisa, nós temos que estar sempre esclarecendo essa necessidade do exercício da ciência fundamental.
Tá certo, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas eu queria agradecer a participação hoje aqui do professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, Geraldo Aleixo Passos. Nós conversamos sobre uma pesquisa que eles estão desenvolvendo em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, envolvendo o uso de uma técnica de edição gênica para impedir que o vírus, o novo coronavírus, o vírus SARS-CoV-2, entre nas células, e infecte os pacientes. Professor, muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje com a gente. Eu agradeço, Thaís, mais uma vez pela oportunidade. Bacana, professor. O USP Analisa vai fazer uma pausa agora no mês de julho e a partir da próxima semana você acompanha a reapresentação dos melhores programas deste semestre. A gente volta no dia 5 de agosto com o USP Analisa inédito para você. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.